Que o Senhor te abençoe. Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Musical do Rei. Estamos chegando com mais uma mensagem da Palavra de Deus com o tema O Espírito Santo Enviado. Se inscreva no canal, curta, compartilha, isso vai ajudar a mensagem a alcançar mais pessoas. Vamos falar sobre o Espírito Santo. Começando no Evangelho de João, capítulo 7, verso 38. Cristo disse: Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aqueles que creem em Jesus Cristo, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa água viva é o Espírito. Ele está falando do Espírito Santo que sai dele, que faz parte de Cristo. Não é um Espírito que vem de uma outra parte, separado de Cristo e do Pai. O verso 39, ele diz: Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. João 7, verso 39. Essa água que flui do interior de Cristo é o Espírito Santo, que mais tarde ia ser enviado para os seus discípulos. Até então não aconteceu isso, porque Cristo ainda não tinha sido glorificado. Em João 14, verso 16, Cristo diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Cristo, falando com seu Pai, ele disse que ia pedir para que o Pai enviasse o Consolador, para não deixar os seus discípulos sozinhos, mas que ficassem com eles para sempre. João 14, agora o verso 17. Esse outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis. Cristo está dizendo que os seus discípulos conhecem o outro Consolador, porque habita convosco. Mas o Consolador não habitava com eles. Quem habitava com os discípulos era Jesus Cristo. Ele diz que eles conhecem esse Consolador, esse Espírito de verdade, porque habitava com eles e ia estar neles. Quem estava com eles era Jesus Cristo. Como é que eles iam conhecer o Consolador se era um outro, sendo que Cristo estava com eles e disse que ia estar futuramente neles em espírito? O Espírito de verdade, o outro Consolador, Cristo está dizendo que o mundo não vê nem o conhece, mas os discípulos conhecem. Ele diz aqui, mas vós o conheceis. Como é que os discípulos conheciam o outro Consolador? Cristo está dizendo aqui, porque habita convosco. Quem habitava com os discípulos era Jesus Cristo. Ele disse: habita convosco e estará em vós. Cristo está dizendo que como homem ele estava habitando com eles, mas quando ele fosse glorificado, ele ia estar neles, em espírito, na sua mente e no seu coração. É muito claro esse texto. Para mim não deixa nenhuma dúvida com relação a esse Espírito Santo, o outro Consolador. João 14, verso 19. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Cristo disse que mais um pouco
e o mundo não ia ver mais ele, porque ele ia ser glorificado. Mas os discípulos iam ver Cristo, porque aquele que tem Cristo, que vive com Cristo, nunca vão deixar de estar com ele. O Consolador de João 14, verso 16 e 17, é a onipresença do Espírito de Cristo, chamado o Consolador. Manuscrito Relésias, volume 14, página 179. Texto claríssimo também. É a onipresença do Espírito de Cristo. Impedido pela humanidade, Cristo não poderia estar em todos os lugares pessoalmente. Em Manuscrito Relésias, volume 14, páginas 23 e 24. Como ele diz lá em João 14, verso 17, os discípulos conheciam o Consolador porque habitava com eles. Como o homem, Cristo habitava com os discípulos. Ele não poderia estar em todos os lugares pessoalmente. Era, portanto, para a sua inteira vantagem dos discípulos, que ele deveria deixá-los e ir ao seu Pai e enviar seu Espírito para ser seu sucessor sobre a terra. Manuscrito Relésias, volume 14, página 23 e 24. Cristo foi para o Pai e enviou o seu Espírito para ser o seu sucessor na terra. Como homem, ele não poderia estar em todos os lugares, mas através do seu Espírito, sim, ele pode estar. O Espírito Santo é ele mesmo, despido da personalidade, da humanidade e independente dela. Manuscrito Relésias, volume 14, página 23 e 24. O Espírito Santo é Cristo, despido da personalidade e da humanidade. Quem era humano? Quem era humano era Jesus Cristo, não era o Pai de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio representar o Pai dele na terra. Quem se despiu foi Cristo. O Espírito Santo é ele, porque ele que era humano. E ele se despiu da humanidade para agora, em espírito, poder estar em todos os lugares, em todos os corações. Ele se representaria como estando presente em todos os lugares pelo seu Espírito, como onipresente. Manuscrito Relésias, volume 14, páginas 23 e 24. O Espírito Santo é o próprio Jesus, despido da personalidade humana. Manuscrito Relésias, volume 14, página 23. O Salvador é o nosso Consolador, e isto eu tenho provado que ele é. Manuscrito Relésias, volume 14, página 19. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Gálatas 4, verso 6. Claramente, Deus enviou o Espírito de Cristo em nossos corações. Os textos aqui do manuscrito Relésias também falam claramente que Jesus Cristo é o Espírito Santo enviado em nossos corações. Não há consolador como Cristo, tão terno e tão verdadeiro. Review and Herald, 26 de outubro de 1897. Enquanto Cristo ministra no santuário em cima, continua a ser, por meio de seu Espírito, o ministro da Igreja na terra, desejado de todas as nações, página 166. Enquanto Cristo, o homem ressuscitado, está no santuário celestial, intercedendo por nós, continua a ser por meio de seu Espírito, ministrando a Igreja aqui na terra, o seu Espírito Santo. Ausente de nossos olhos, cumpre-se, entretanto, a promessa que nos deu ao partir. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20, desejado de todas as nações, página 166. Cristo disse
que não ia deixar os seus filhos sozinhos, mas ia estar com cada um deles todos os dias até a consumação dos séculos. Conquanto delegue seu poder a ministros inferiores, sua vitalizante presença permanece ainda em sua igreja. Desejado de todas as nações, página 166, ele permanece ainda aqui, com seu espírito, diante da igreja, presente. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. João 20 e 22. Veja que em João, capítulo 7, verso 39, lá estava falando que dele ia fluir rios de água, referindo-se ao Espírito Santo. E mais uma vez aqui em João 20 e 22, de Cristo está fluindo também o Espírito Santo. Cristo lhes dá o alento de seu próprio Espírito, a vida de sua própria vida. Desejado de todas as nações, página 827. Quando no dia de Pentecoste desceu o Consolador prometido e foi dado o poder do alto, e a alma dos crentes estremeceu com a presença sensível do Senhor que ascendera ao céu. Grande Conflito, página 351. Quem foi esse que voltou para o céu? Foi Jesus Cristo. Eles sentiram a presença de Cristo no dia de Pentecostes. Quando os 12 foram eleitos para o apostolado, eles esperavam que Cristo lhes daria nomeações, mas em vez disso, ele lhes deu mandamentos. E ele deu-lhes o Espírito Santo, sua presença como Consolador, para permanecer com eles e ensiná-los. Carta 65, de 1902. E tão somente mediante oração fervorosa que podemos manter suave comunhão com Jesus. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 402. E mediante esta bendita comunhão, as palavras e o Espírito se tornam flagrantes com o Espírito de Cristo. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 405. O povo de Deus tem um só Deus e um Salvador, e um só Espírito, o Espírito de Cristo, e o de trazer a unidade em suas fileiras. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 189. Temos um Deus, um Salvador, e temos também o Espírito de Cristo. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. João 14, verso 18. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, verso 20. Cristo disse que não ia deixar os seus filhos só, ia estar com eles. O Espírito Santo é o próprio Cristo, habitando no interior da alma. Notebook Leaflets, página 79. Texto tão claros, falando que o Espírito Santo é o próprio Cristo. Não tem como duvidar de palavras tão diretas. Não precisa de interpretação. O próprio texto, ele já está interpretado. Cristo é tudo para aqueles que o recebem. Ele é seu consolador, sua segurança, sua saúde. Fora de Cristo não há luz alguma. Manuscrito Releses, volume 21, página 372. O Senhor está prestes a vir. Queremos o entendimento completo e perfeito que só o Senhor pode dar. Não é seguro pegar o Espírito de outro. Queremos o Espírito Santo, que é Jesus Cristo. Carta 66, de 1894. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 1 João capítulo 1, verso 3. A comunhão do povo de Deus é com o Pai e com o Filho. Não tem um outro fora a parte esses dois. Cristo é tudo para nós.
Quem tem o Pai tem o Filho. Esses textos são claros, falando do Espírito Santo, do Consolador, que é Jesus Cristo. Não tem como nós duvidar dessas palavras tão claras do Espírito de profecia e também da Bíblia, que nos mostra claramente com relação a Cristo sendo o Espírito Santo que consola os nossos corações. Que Deus abençoe a todos nós, que a sua graça, o seu poder se mantenha sobre nós para nos ajudar a cada dia a compreender a sua palavra. Que Deus fortaleça a mim e a você. É o meu pedido, minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe.